Seja bem-vindo a mais um estudo 1189. Continuamos no livro de 1 Coríntios hoje com o capítulo 7 de Coríntios. E aí, o que tem achado do nosso estudo 1189? Espero que você esteja sendo abençoado por esse projeto, por esse estudo, e o meu desejo é que essa palavra faça diferença no seu dia a dia. Que não seja apenas um momento aqui de alguns minutos, mas que você leve esse momento para toda a sua vida. Vamos orar. Pai, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que nos edifique através da Tua palavra, nos molde, nos aperfeiçoe. Nós queremos não apenas entender, não apenas compreender de forma humana, mas queremos fazer aquilo que está no Teu coração e colocar em prática cada um daqueles ensinamentos que a Tua palavra tem, para que cada um de nós vivamos segundo a Tua vontade. Realiza o Teu querer em nós, se conosco e revela a Tua palavra em mais essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Se a palavra não nos moldar, não adianta ouvirmos a palavra. Eu tenho experiências de que essa mudança realmente ela surte um efeito em todas as esferas. Desde que eu me propus iniciar a leitura de toda a Bíblia e estudar e permanecer com o estudo da palavra, eu tenho sentido mudança na minha mente, mudança na minha forma de ver o mundo, ver as pessoas, mais paciência, mais amor, mais compreensão. Então a palavra ela tem esse poder sobre nós quando a gente permite, óbvio. Capítulo 7, vamos falar acerca do casamento. É um único tópico sendo ministrado em 40 versículos. Vamos lá. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer que permaneça sem se casar, ou então reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se o irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe, se salvará
Você, mulher, como se sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já crucificado? Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada. E a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas se você puder conseguir a liberdade, consiga. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quando as pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas se vier a casar-se, não comete pecado. E, se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Uma carta aos Coríntios de uma orientação de Paulo a respeito do matrimônio, do casamento, de como se lidar. A instrução de Paulo era para que ninguém se casasse, porque ele não tinha se dado ao casamento. Na interpretação dele, a melhor forma de não ter preocupações é não se casando. Em certas partes disso ele tem razão, porque eu não tenho que me preocupar apenas comigo, mas com a minha esposa, com a minha filha, e
com os que ainda vão vir. Então, você se torna mais preocupado com as coisas do mundo. Esse é o princípio do raciocínio dele. Quando você não tem essa responsabilidade, você só pensa na sua necessidade e está 100% à disposição do reino de Deus, porque você não tem alguém com quem de quem tomar conta. E aí, se você se casar, como orientado, não se separe. A partir do momento que você se ligou a alguém, só a morte pode separar. Inclusive, nos votos de casamento a gente fala, até que a morte nos separe. Então, é algo muito sério falado diante de Deus, porque ele leva em consideração aquilo que a gente se compromete diante dele. E ele orienta, ainda que haja morte, eu oriento que vocês fiquem solteiros, viúvos no caso. Mas, se você quiser, você pode se casar, não é pecado. Ele fala muito sobre também o fato de você vir como está e permanecer como está. Então, se você veio para o Senhor e o seu cônjuge ainda não veio, permaneça com esse cônjuge e inicie um processo de testemunha para que esse cônjuge também queira o que você achou. E aí ele cria também um parâmetro do incircunciso e do circunciso. De novo, um costume judaico que a gente já falou aqui. Então, a circuncisão era cortar o prepúcio do homem, e esse ato era uma marca que os judeus carregavam pela lei do Antigo Testamento. E aí, os novos convertidos, os gentios que estavam se convertendo a Jesus, os judeus que tinham se convertido também a Jesus, queriam que eles se circuncidassem. Mas Paulo falou, eles chegaram circuncidados, beleza. Chegou incircuncidado, beleza também, porque essa lei a gente não vai colocar ela em prática mais. A gente está colocando um ponto aqui, quem está marcado, quem não está marcado não é mais essa marca que faz a distinção. Agora a marca é o sangue de Cristo sobre a vida da pessoa. Então, existem instruções ali que são mais complicadas, como essa de ficar solteiro. Se você é capaz de ficar solteiro, é um voto de celibato, né? Então, você vai se tornar alguém equivalente aos padres, aos ministros da Igreja Católica, que abrem mão para poder viver apenas pro sacerdócio. É essa equivalência. Talvez, e eu não tenho certeza disso nenhum, o sacerdócio dos ministros da Igreja Católica tenha se inspirado muito nessa palavra de Paulo. Mas eu já estou casado, não sei se você está casado, se você vai seguir a vibe de Paulo e ficar celibatário, ou se você vai se casar. Se você for se casar, tem uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia, mas é interessante. Quem não investe em seleção, investe em treinamento. Então, selecione bastante, ora bastante, veja se encaixa com você e aí toma sua decisão. Eu digo que eu orei bastante, minha esposa orou pouco, mas na verdade quem orou muito por mim foi ela. É o meu testemunho. Ela não está aqui para poder dizer diferente, mas se ela tivesse, ela falaria. Realmente, ela orou e ela tinha esse amor platônico até que a gente se encontrou. E é muito lindo quando a gente se encontra e realmente se conecta. E apesar dos problemas, a gente consegue ultrapassar, vencer e crescer juntos. Então a vida a dois é uma vida que sim, tem muitos desafios. Sim, tem muitos problemas. Hoje estava conversando com uma moça que falou que está noiva, e eu estava com uma outra irmã do Ministério da Intercessão, e ela falou, ela está toda feliz, mas ela não sabe os desafios do casamento. Aí eu brinquei, ninguém te avisou, não avisa ela também. Aí a gente riu. Mas sim, muito desafiador.
você conviver com uma pessoa que teve uma criação diferente da sua e ainda assim dar certo é algo que o Senhor tem que fazer parte dessa relação para que essa relação tenha sucesso e cresça na presença do Senhor. E o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.